Olá, eu sou a Ana Rê, sou a idealizadora da comunidade Omni e do Café com Marketing. O podcast Vozes Omni é um espaço para que as integrantes da comunidade possam contar suas jornadas, as dores e delícias do empreender. E hoje eu estou aqui com uma convidada que é integrante da comunidade Omni, que é a Bruna Barbalho. A Bruna é psicóloga, então, Bruna, muito obrigada por ter aceito o convite, por participar aqui com a gente. E eu queria que você começasse se apresentando, contando quem é a Bruna. É bem ampla essa pergunta, né? Quem é fulana? Ainda mais para uma Ainda psicóloga, mais né? uma psicóloga, exato. Bom, eu sou a Bruna, eu sou mãe, sou esposa, sou filha, sou uma série de coisas aí. E acho que aqui o foco é me apresentar de uma maneira mais profissional, né? Eu já venho há 20 anos trabalhando com gestão de recursos humanos. Pelo menos há 12 eu concilio a clínica, né, junto com projetos em recursos humanos. Concilio outras coisas também, né, Uhum. que talvez a gente possa abordar aí. E acho que por enquanto é isso, né? Uma breve apresentação é essa. E você não é de Campinas, né? Você Não, começou a sua carreira como? Conta aí um pouquinho da sua não, eu trajetória. sou nascida e criada em São Paulo, né? Meus pais são de lá, minha família é toda de lá. Passei até os 29 anos, mais ou menos, em São Paulo. Mudei por uma questão familiar, né? Uhum. Na época, meu marido veio transferido e aí eu vim junto, enfim. E nesse momento de mudança, que foi há uns 14 anos atrás, mais ou menos, eu dei espaço para a clínica, né? Então, eu comecei a clinicar em Indaiatuba. Morei durante 12 anos em Indaiatuba. E eu comecei a clinicar mais nessa mudança, né? Saindo de São Paulo e vindo para o interior. Uhum. Eu mudei para Campinas tem 3 anos, né? Ah, recente. É recente. E atualmente concilio as duas coisas, tanto a clínica quanto foco em gestão de pessoas, projetos, Tá. serviços prestados para empresas, trabalhos em grandes empresas, enfim, tanto na área Uhum. de recrutamento e seleção quanto na área de desenvolvimento de carreira, com pesquisa de clima, com mapeamento de competências, com avaliação de desempenho, avaliação de clima, enfim, tudo que Bacana. envolve Uhum. essa área de recursos humanos e de capital humano, né? De falar Sim. de pessoas dentro das empresas, de falar E, das carreiras das pessoas dentro das sim, empresas. do crescimento, né? Exato. E em São Paulo você trabalhava com isso também, né? Eu trabalhava só focada em empresa, então eu Tá. trabalhava, minha Mas você carreira. trabalhava em alguma empresa específica ou como autônomo? Não, não, lá em São Paulo eu trabalhava em algumas empresas, né? Ah, Então, tá. assim, no meu primeiro ano de faculdade eu comecei a É. fazer estágio e logo de cara eu já entrei em estágio em grandes multinacionais. Eu fiz estágio na Valeo, eu fiz estágio na Singenta e num terceiro, assim, lá para o final do curso eu fiz um terceiro estágio na Novartis, que é uma multinacional Uhum. farmacêutica, e ali eu fui efetivada, né? Então lá eu comecei a desenvolver mais a minha carreira dentro da área de recursos humanos. Eu trabalhava na fábrica da Novartis, então trabalhava com programas de estágio, jovem aprendizes, todas as posições de recrutamento e seleção, todos os projetos e todos os programas de carreira e de desenvolvimento de pipeline, pesquisa de clima, avaliação de desempenho, todo o programa de treinamento e desenvolvimento focado nos funcionários da fábrica. Então, eu trabalhava em todas essas frentes ali. Uhum. Ali eu fiquei mais ou menos uns 5 anos Tá. e aí eu mudei, né, para o interior. Para Indaiatuba. Na mudança para o interior, eu ainda fiquei indo e vindo. Eu já estava numa Ah, outra empresa, estava numa franqueada da Burger King, que é uma multinacional paraguaia, e que estava fazendo abertura de lojas tanto em São Paulo, estado de São Paulo, né, principalmente focado no interior do estado de São Paulo, uhum. e Santa Catarina. Eu Ah, tinha uma equipe de 3, 4 funcionários em Alphaville e 3 funcionárias em Santa Catarina. E aí era aquela loucura de nossa, contratar é um caos. de contratar toda a equipe de cada loja, né? Desde o gerente até todos os funcionários, os Começar do atendentes, zero, começar do né? zero. Era abertura de loja atrás da abertura de loja. Então, era uma loucura de recrutamento e seleção.
e também de fazer os programas de treinamento e desenvolvimento da corporação, né, Uhum. da própria Burger King que vinha para o franqueado, né? E Então, isso era em São Paulo, você isso ficava indo e eu vindo. ficava indo e vindo, fiquei um tempo ainda, Ah, fiquei também uns 5, 6 anos nessa empresa, e aí resolvi sair, me desligar e ficar só para cá mesmo, porque não nossa. aguentei. E aí, aí você resolveu partir para a clínica. Aí Uma assim, mudança eu totalmente. ainda tentei, né, Ah, vou ser bem honesta, ainda tentei, assim, fiz alguns processos seletivos aqui na região, mais focado na região de Indaiatuba, né, mas acabei aham, desistindo, assim, no meio do caminho, alguns processos são extremamente longos, extremamente demorados, e aí eu falei, vou começar a clinicar. E aí foi a virada de chave, assim, ah, comecei a ir para a clínica, eu já estava com algum tempo, né, de formada já, uhum. e encarei a clínica. E é totalmente outro negócio, né? Totalmente diferente, mas eu tive uma chefe na Novartis, a Luciana, Ah, que ela falava assim, Bruna, você tem alma de clínica, é, né? Tua alma, teu espírito não tá no corporativo só, né? é, Ela sempre me deu esse tipo de feedback em avaliação de desempenho, enfim, ela sempre falou para mim, Bruna, tua alma não tá só aqui, aham, né? E aí é totalmente diferente, mas também não é, porque a gente trabalha com pessoas sim. e as suas dores, A essência é né? a mesma, A né? essência é a mesma. Então, enquanto você está trabalhando em recursos humanos, é claro que você tem, né, os... é, Outro você foco, tem o né? mindset da empresa, né? Você Sim. tem aquilo que a empresa precisa que seja feito, Uhum. né? A Não é só cultura da a empresa. cultura, mas você tem você está ali para atingir um resultado, né? Uhum. E que nem sempre vai de encontro com o resultado do indivíduo, da pessoa, do Sim. funcionário, né? Mas o papel, assim, eu acho que o grande desafio de recursos humanos é conciliar essas duas coisas e tentar espremer ali, Aham. puxar um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e Fazer tentar caber, né? fazer caber, sabe? Fazer, né, Aham. a coisa funcionar tanto para um lado quanto para o outro. E no final do dia, você está falando de dores de pessoas, Sim. né? Tanto na clínica quanto em carreira, né? Carreira, as pessoas têm expectativas, têm objetivos, têm é, Metas. metas. Além de ter metas e resultados, você também tem seus próprios sonhos, Uhum. né? Então, você também tem suas próprias dores ali, né? Que Sim. estão ali, né? Que permeiam essa dinâmica, né? É. Do trabalho, né? Do estar bem com o trabalho. Então, no final das contas, é muito diferente, claro que é, Ah, sim. mas no final das contas, a gente está falando de pessoas e suas dores, Com certeza. né? E você atende alguma situação específica? Trabalha com mentoria de carreira? Não sei como que Faço funciona. mentoria de carreira, é uma mentoria, não tem uns moldes tão clássicos assim de uma mentoria de carreira com começo, meio e fim, não é só para as pessoas que estão em transição de Uhum. carreira, tá? Querendo se recolocar? Não, não. Então, essa mentoria de carreira que eu chamo de currículo invisível, Tá. tá? Ela tem o foco principal em trabalhar qual é a relação do trabalho na vida das pessoas, na vida do indivíduo, na vida do ser humano. Como é que ela vai interagir com o labor, né, o Aham. laboral, o trabalho, durante a existência, durante a vida, né? Porque Porque a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho, se a né? gente for fazer uma conta, Ana, a gente trabalha mais ou menos, assim, É. pegando uma pessoa que começa a trabalhar com 20 anos e vai parar bem, né, lá para os seus 80 ou 70, enfim, a gente trabalha em média 50, 60 anos da vida. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É. E então essa mentoria tem o foco em desmistificar a relação com o trabalho, Uhum. tornar a relação com o trabalho a parte do ser humano e não uma coisa imposta, né? É fazer com que o mentorado enxergue e se encontre dentro da mentoria quais os propósitos, né? O que a relação com o trabalho impacta na vida, né? Uhum. Porque não dá, a gente sempre fala assim, né? E tem a Bruna profissional e a Bruna pessoa, mas a Bruna é pessoa, Se mistura, não se tem mistura, como. não tem como. Em É. casa eu converso sobre trabalho, no Ah, trabalho eu converso sobre a minha casa, sobre a minha vida tá com a pessoal. cabeça lá também, né? Sim, É. e quando a gente tem um problema pessoal, às vezes invade o trabalho, Sem e quando a gente tem um dúvida. problema no trabalho, invade a nossa casa, a nossa Uhum. família, outros aspectos da vida. Então, essa mentoria tem esse objetivo de transformar a relação do indivíduo com o trabalho. Tornar uma coisa mais leve, mais Totalmente, mais satisfatória, né? satisfatória.
e sem essa coisa, né? Esse script, eu acho que a gente tem, principalmente na nossa sociedade mais ocidental, acho que os orientais trabalham tem outra cabeça, É né? diferente. Mas eu acho que na nossa sociedade a gente tem coisas muito impostas, né? Do que Uhum, é ser bem-sucedido, sim. o porquê eu trabalho, eu tenho que ganhar bem, porque se eu não trabalho para ganhar dinheiro, então não vale a pena, Construir uma né? carreira, né? Exato, construir uma carreira, entrar numa grande empresa e virar um diretor, uma diretora, Aham, sabe? Só isso é validado, né? aham. E assim, a gente tem um princípio enquanto sociedade que a remuneração é o que valida, né, o É. trabalho. Então, se você Ganhar não bem, ganhar bem, você é você é bem-sucedido. bem-sucedido. E às vezes você está ganhando muito bem e está muito triste, É, está muito infeliz, sim. né? Então, essa mentoria tem esse Que propósito, né? legal. Super, super interessante, né? Eu sou suspeita, né? É, mas e eu acho até que a nova geração está mudando um pouco essa Tá, tá, mentalidade, né? tá, com certeza tá. De ter mais experiências, né? Viver mais, Mas ainda não buscar mais a chegou no felicidade. equilíbrio, né? Assim, Não, eles não, ainda saíram do falta muito. 80 e foram pro 8, né? É, Eles saíram assim, qualquer meia hora a mais que precise, necessite de fato trabalhar, eles já, né, já fica opa, descontente. não quero mais, né? Aham. Então acho que precisa encontrar Não se compromete tanto, isso, né? Também. isso. Acho que a gente precisa encontrar um caminho, né? Tanto para as gerações mais antigas, né? Que já Uhum, estão e que realmente sofreram muito com essa relação de trabalho, né? Se sim. você for conversar com uma pessoa de 50, 60 anos, ela nunca sai antes do chefe. É, Mas nunca, né? Assim, sim. sair antes do chefe era um pecado mortal, né? Verdade. Trabalhar menos de 10 horas por dia, imagina, eu tenho que Ah, dar vai minha cair a vida ali, caneta, né? exato, né? E aí você conversa com uma pessoa de 20 anos hoje, É se eu, totalmente diferente. totalmente diferente. É. Se o chefe pedir para trabalhar 20 minutos a mais, já fica Ah, chateada, né? peraí. Já fica chateada. E minha qualidade de vida, Exato, né? exato. Então, É, acho que não é nem uma coisa nem outra. Acho que a sim, gente precisa aí um um equilíbrio, né? equilíbrio. Mas acho que é uma transição que a gente está Sim, vivendo, sim, né? eu concordo. É um conflito aí de gerações, mas Sim, acho que é uma fase de transição. sim, uma Ainda fase. falta alguma coisa para chegar Falta, nesse equilíbrio, falta, né? falta. Ô, Bruna, aí falando do empreender, né? Uhum. Na faculdade você aprendeu a ser psicóloga, Sim, né? sim, Não aprende a ser uma gestora. Hoje em dia até as faculdades têm matéria de empreendedorismo, de sim. gestão, mas quando você estudou, acredito que não. E aí, como é que faz, né? Quando você resolve, vou abrir minha própria clínica, Uhum. né? Como lidar com essa parte da gestão? Porque envolve tantas outras coisas, né? Envolve financeiro, você gerenciar tempo, você saber vender o seu produto, né? Que no meu caso é um serviço, e não é um serviço simples, né? É um serviço muito complexo, muito íntimo, né? As pessoas, para fazer terapia, normalmente precisam, olha, vai na fulana que eu te indico, Uhum. entende? Eu conheço que essa daqui estudou com a minha professora e tal. Sim, é uma relação de Ninguém confiança, né? procura psicólogo no Google. É, verdade. Né? É muito difícil Aham. procurar um psicólogo no Google. Eu acho que hoje, com a internet, Instagram, LinkedIn, enfim, eu acho que hoje a gente tem mais espaço, né, para gravar um vídeo pequeno, para expor o trabalho. Acho que vira uma grande vitrine Uhum. e aí as pessoas acabam te conhecendo, né? Acabam conhecendo seu trabalho, acabam se interessando e ali você tem a oportunidade de mostrar um pouco mais sobre qual Quem que é teu você é. manejo, quem que eu E sou, como é que eu trabalho, qual hum. que é o meu manejo clínico, como é que eu... Até, eu acho que, desculpa, Pode? acho que até o jeito de falar, né? Exato. Às vezes você vai conversar com uma psicóloga e você fala, ai, não É, fui com o jeito não dela, deu né? match, né? É. Não arrasta pra E aí, esquerda. quando você começa a ver os vídeos, assim, você fala, me Sim, identifiquei com a forma sim, como ela aborda, de sim, repente, tal assunto, né? sim, sim, É com bem. certeza. E aí isso tudo vai aprendendo, né? Isso, a pergunta que você fez é meio que empírica, né? Você vai aprendendo e errando. Você vai tendo um feeling, né? É claro que hoje a gente tem muita coisa que a gente pode procurar na internet, né? Uhum. Então, assim, se você entra no YouTube, tem curso de tudo hoje, É. né? Aplicativos de tudo também. Aplicativo, vídeo e tudo que você imaginar tá ali na Aham. internet. Então, é claro que no começo você acaba, assim, né, recorrendo à internet, recorrendo o que está sendo feito hoje em dia, né? Como é Uhum. que eu começo e tal.
E é tentativa e erro, né? Você vai por um lado, dá certo, e aí para de dar certo, você tem que perceber o que O aconteceu que tá ali, rolando? que parou de dar certo, né? Aham. Ou você vai por um lado e começa a dar errado, e de repente lá na frente aquilo que você fez volta a dar certo, né? Uhum. Então eu acho que não tem uma fórmula. Tem uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes e mentorados, não existe receita de bolo, Não, não mesmo. né? Se tivesse uma receita de bolo, Não acho mesmo. que todo mundo prosperava, todo mundo junto, É né? verdade. Mas não existe receita de bolo, né? Então, acho que cada um tem um jeito de fazer, Buscar né? seu caminho, Tem um né? jeito de. E cada um tem um caminho diferente, Uhum. né? Eu não me acho uma psicóloga e não sou mesmo uma psicóloga tradicional, convencional, de divã, de análise. É. Eu tenho. Talvez o meu diferencial aí seja um projeto terapêutico. Eu faço uma boa anamnese, faço um bom diagnóstico e traço junto com o meu cliente, tanto de carreira quanto de clínica, um projeto onde eu apresento para ele o que que a gente vai, qual é o caminho que a gente vai percorrer, quais ferramentas a gente vai utilizar durante aquele caminho. Uhum. E é claro que no meio do caminho, se for necessário, eu vou recalcular essa rota junto com o meu cliente, Aham. né? Mas eu tenho alguns aspectos que provavelmente outros profissionais da área não tenham e vão ter outras coisas que eu não Sim. tenho, né? Então cada um tem um caminho, E eu aí o acho. cliente se identifica ou não, Sim, né? sim, exato. E aí, hoje, os serviços que você oferece, então, é tanto para pessoa física como Quanto para para pessoa pessoa jurídica. jurídica, E exato. aí, na parte clínica, explica melhor. Isso. Na parte de pessoa física, Hum. eu ofereço a clínica, né, de base, né, e aí qualquer demanda dentro da clínica. Eu só não atuo tanto com crianças e adolescentes. Eu atuo caso a mãe venha junto ou o pai venha Hum. junto, enfim, mas crianças e adolescentes de uma forma individual não é meu foco. Gosto de trabalhar com adolescente na área de carreira, né? Pensando em vestibular, pensando em profissão. Dentro da clínica, os outros aspectos eu trabalho como um todo, tá? E para pessoa jurídica, eu trabalho com projetos de recursos humanos, desenhos de Uhum. estrutura, desenho de recursos humanos, desenho e planejamento de calendário de treinamento, desenho e planejamento de calendário e políticas de recrutamento e seleção, de treinamento e desenvolvimento, de plano de sucessão, enfim, aí dentro de recursos humanos eu tenho uma gama tem um leque aí de Sim. opções, né? E hoje a clínica é Campinas ou ainda é Atuba? Hoje a clínica é online. Ah, então tá mais fácil. Tá mais É fácil. Brasil, é Isso, mundo, é né? mundo. Hoje a É. clínica tá no mundo, Hoje eu, né? eu vi um post de uma psicóloga hoje, ela falou assim, ai, acabei de atender uma pessoa na Ucrânia. Eu falei, Aham. gente, É, é isso, né? hoje a clínica tá no Que mundo, bom. né? Hoje Melhor assim. eu já tive um espaço físico, Ah, hoje eu optei por não ter mais, né? Porque eu acho que depois da pandemia tudo mudou mudou. nesse sentido de Hum, da gente ter reuniões online, da sim. gente ter acesso às pessoas de uma forma muito mais fácil, né? Assim, de dentro da minha casa eu consigo conversar com uma pessoa da Ucrânia, Aham. né? Então a clínica eu optei por tê-la online nesse momento. É, facilita, né? Muito. Com É, certeza. e você deixa de ter custos fixos, né? Sim, Muda muita sim, coisa muda também. bastante, muda Ô, bastante. Bruno, e aí falando das dores e delícias do empreender, né? Tá. Hoje falando da delícia do empreender. Uhum, Para você, o que que te realiza mais no seu trabalho ou nos seus trabalhos, né? Que são coisas bem uhum. distintas. Eu acho que é a gestão de tempo, né? Eu acho que é ser dona da minha agenda, né? Uhum. Então, por exemplo, hoje é dia de semana, um dia comercial, e eu tô aqui com você gravando um podcast. Então, ser dona da minha agenda, eu acho que é uma coisa que, para mim, me realiza. Eu sei que tem muitas pessoas que sofrem com isso, né? Com a gestão de É uma tempo, que não dificuldade. tem ali um direcionamento, enfim. Mas para mim hoje o principal é ser dona da minha agenda, é levar meu filho na escola, buscar, gravar, Uhum. às vezes no meio do dia tomar um café com uma amiga, enfim, é ter essa Sim. flexibilidade, É né? porque nem sempre o tempo a gente tem, né? Exato, mas ter uma Mas é ter a flexibilidade que flexibilidade. você coordena a tua agenda, Aham. né? Então, assim, hoje eu posso fechar a tarde para estar aqui, amanhã eu vou ter que Uhum. fazer coisas que eu não fiz hoje à tarde e assim Sim. vai. Mas eu acho que a maior, para mim, tá? A maior
facilidade e essa flexibilidade de agenda, assim, sabe? É uma super delícia do empreender, eu Para concordo, mim viu? é, para mim é, Eu concordo, para para mim mim é, também. Eu para mim falo, é. eu tiro a sexta-tarde. Eu falo, a sexta-tarde é Isso, minha e acabou. acabou, né? Trabalho até meio-dia na É sexta-feira, isso. tipo isso. Coisa que jamais eu poderia me Uhum. dar esse luxo, né? Quando eu trabalhava em empresa, Sim, enfim, com quando eu era certeza. CLT. Se bem que hoje em dia as empresas também Ah, estão tá com esse mudando isso foco, também, né? né? Você tem um day off no dia do aniversário, Aham, você tem algumas horas para administrar em home office. Eu acho que sim. as empresas também Estão enxergando estão isso. enxergando É. que ter tempo e flexibilidade da agenda é qualidade de vida. Ah, Eu sem acho dúvida. que não são todas. Eu acho que tem muita Uhum. empresa Ainda ainda tem que muito para está mudar. nadando, né, É. contra a corrente Aham. ainda, está resistindo, né? Sim, Mas eu acho que a gente tem aí uma oportunidade, eu acho que de mudança. num futuro médio, a longo prazo, essa coisa de gerir a agenda vai ser um pouco mais tranquilo para todo Sim. mundo. E ainda nas delícias do empreender, você já teve alguma situação, que você falou, nossa, foi muito gratificante, valeu a pena? Que acho que eu não considero só como a delícia do empreender, eu acho que eu considero a delícia da psicologia, da Ah, clínica, sim. entende? É quando você tem um depoimento do seu cliente que transforma a vida. Né? E tenho um caso específico, que eu não vou expor aqui o nome nem a pessoa, mas que assim foi um depoimento muito impactante. Foi um depoimento que assim, olha, você transformou a minha vida, sabe? Foi um depoimento que ele estava num estado e E conseguiu mudou. chegar em outro e mudou completamente a vida, Aham. sabe? E Então, eu você acho que entender que você fez parte daquilo, né? você entende, eu acho que eu considero o psicólogo em si uma ferramenta, né? Um Não sou eu a facilitador, Bruna, né? exato. Não sou eu a Bruna que tem o poder de transformar ninguém. Eu não tenho esse poder. Eu acho que ninguém tem esse poder. Eu acho que cada um é só a pessoa, o indivíduo que ela tem esse poder sobre si própria, né? Uhum. Eu tô ali como ferramenta, como Um instrumento, recurso como um para recurso. ajudar, né? Exato, exato. E aí é muito gratificante, né? Quando você transforma a vida da pessoa para o bem, né? E quando você vê que aquela pessoa estava numa situação realmente muito complicada e saiu daquilo e teve um processo ali. Então, porque na clínica as pessoas que fazem, né, terapia, elas se entregam, uma entrega Sim. muito, muito grande, É uma sabe? relação muito de confiança, É uma né? relação de confiança e mais que isso, sabe, Ana? Eu acho que é uma relação que é muito bonito, Uhum. sabe? É muito você toca na dor principal da pessoa naquele momento, sabe? Uhum. Então eu tenho muita não é só uma gratidão, eu tenho muita reverência por isso, Uhum. sabe? Por esse processo, porque a pessoa está praticamente desnuda na E a clínica, pessoa se né? abre sem medo de julgamento, né? Que é Os diferente. que conseguem entrar no processo, sim, né? No começo sempre tem uma resistência e tal, Mas né? eu acho que assim, que nem as pessoas falam, ah, sair com uma amiga é uma terapia. Não é Não uma é, terapia, não né? é. Porque ali Pode ser existe julgamento. terapêutico, mas não é a terapia, Ah, entende? sim, acho que é nesse sentido mesmo. Sim, sim. E falando das dores do empreender, porque também tem a parte ruim, Sim, né? A também gente tem. romantiza o empreender, Sim, né? E a gente sabe que é uma montanha russa, tem sim, dias e com dias, certeza. né? E aí, o que que você considera, assim, desafios do empreender? Olha, né, para mim é a solidão, né? Acho que é muito solitário esse caminho, né? Se você não tem sócios, se você não tem um grupo, enfim. Então acho que é um caminho bem solitário. E outra é a montanha-russa que você falou mesmo, né? Uma Uhum. hora tá, nossa, você tem um monte de projeto, outra hora você, né? Aí dá uma baixa, de repente você fica sem projeto, você fica sem cliente, você fica Sem faturar. sem faturar, e aí você não fica sem conta nunca, né? Não, sem boletos Não, jamais. não, jamais. Então, acho que esses são os dois grandes desafios, né? Uhum. Então, E o que que você faz nesses momentos em que estamos na baixa da sim, montanha-russa? sim. Eu acho que tem que ter planejamento, sabe? Uhum. A partir do momento que a pessoa decide empreender, você precisa ter um calendário anual, Uhum. né? E você precisa traçar ali metas e entender a sazonalidade do seu negócio. A sazonalidade do meu negócio, ela tá muito nas férias, Uhum. né? Então, entendendo a sazonalidade do meu negócio, eu preciso ter uma programação financeira que suporte as Sim. férias, né?
E a sazonalidade do meu negócio tem uma alta logo depois que você volta de férias. Começo de ano, todo mundo quer fazer tudo, né? Todo Aham. mundo vai para dieta, para o inglês, para terapia, para os médicos, Quer enfim, resolver todo mundo quer os colocar tudo. objetivos de ano novo, Exatamente. né? Você traça lá as metinhas lá no Réveillon e na primeira semana de janeiro você começa a correr É. atrás, né? Então, a sazonalidade, entendendo isso, eu preciso ter um cronograma financeiro que suporte, né, Uhum. essa sazonalidade. Você consegue se programar, né? Exato, entender que assim, talvez o meu ano não seja por 12, talvez meu ano seja por 8, e eu preciso, Uhum. né, me adaptar a essa realidade Se financeira. planejar para isso. Exato, então acho que um bom planejamento é um primeiro pilar. Tá. Uma segunda coisa que eu acho que é muito importante para qualquer área do empreendedorismo é você ter comunidades, né? Uhum. Você estar em grupo, você ir atrás de um grupo que faça sentido para você, que te apoie, tanto, sabe a rede de apoio que a Aham. gente fala? Sim. Tanto para um café, para um bate-papo, para você sair e Para arejar as dividir, ideias, né? dividir as ideias, e aí uma colega num happy hour, num café, te fala uma coisa que te dá um start, assim, você fala, Uhum. peguei, Que sabe? insight. A gente tem insights. Então, assim, o que eu chamo isso dentro da psicologia de repertório biopsicossocial. A gente, nós, seres humanos, somos uma raça que a gente trabalha em grupo, a gente não Uhum. vive sozinho, Sim. né? Precisa de A pessoas, gente né? tá em família, no trabalho a gente trabalha com pessoas, na vida pessoal são pessoas, você sai com os amigos e tal. Então, assim, na vida profissional e dentro do empreender, você precisa achar um grupo que ressoe com você, Uhum. né? Que faça sentido para você. Então, ir atrás de grupos de networking, tanto, né, dentro, por exemplo, eu que sou psicóloga, ter um grupo de psicólogas para trocar ideia, ou a pessoa que é, sei lá, esteticista, ter um grupo Sim, faz toda a específico, e diferença, ter né? um grupo diverso também, Uhum. com várias outras profissionais que te tragam um repertório, Sim, né? e eu ia te perguntar, como que você conheceu a comunidade Omni e o que te fez entrar na O comunidade? que me fez entrar foi ter o grupo, né? Aham, Já sim, respondendo a sua segunda pergunta. E como eu conheci foi na internet, né? Primeiro, eu estava em busca de alguns grupos, já tinha ah, conhecido alguns da região, e gostei, me identifiquei com a comunidade e resolvi e deu ficar por certo. aqui, deu Que legal. certo. É difícil, viu? Porque É, é que nem você falou, ninguém procura no Google a não, comunidade, todo não, mundo vem por não. indicação, Mas tem né? muito na região, né? Então, quando Aham, você começa a frequentar, você vai em um, aí você escuta a outra sim. falando e tal, e aí, olha, você já foi no da E as pessoas fulana. transitam muito Exato, de uma para exato. outra, Então, né? quando você se abre, eu acho que a coisa vem, Sim, com entendeu? certeza. Ô, Bruna, tá acabando o Tá nosso tempo já. acabando. Então, eu queria te perguntar hoje o que que é sucesso para você Tá. e pedir para você deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo, como te encontrar. Mas primeiro, o que que é sucesso para você? Sucesso pra mim, acho que é ter paz. Ah, De espírito, paz na vida, paz material, paz emocional, paz, né? Você tá tranquilo, você ter uhum, uma. Eu vou usar uma palavra que talvez ela seja um pouco utópica, mas a gente nunca vai alcançar a plenitude. Mas você tá em, sei lá, 80% do seu tempo pleno, tranquilo, vivendo bem, tendo tempo para a família, estando realizado com o seu trabalho, ter uma rede de apoio, ter amigos. Eu acho que isso é sucesso, é ter paz. Sabe? Ter paz de espírito, material, enfim, eu acho que isso para mim é sucesso. com certeza. Então, deixa uma mensagem final para quem está nos assistindo, nos Tá. ouvindo e como te encontrar. Ai, a mensagem final é que vocês busquem essa paz, que vocês busquem essa tranquilidade na vida de vocês, que estejam sempre é, em busca dessa tranquilidade. Eu não vou falar felicidade, porque a felicidade para mim tem momentos que a gente vive, mas tornar o dia a dia tranquilo e em paz. E para quem quiser me achar, o meu arroba é by Bruna Barbalho. E eu tô por lá, respondo por lá, meu WhatsApp tá lá e tá tudo lá no Instagram, tá bom? Então, Bruna, mais uma vez, super obrigada pela Imagina, participação. Foi uma delícia o papo. foi Daria para a gente mesmo. ficar horas Dava mesmo, conversando. dava mesmo. E a gente se encontra então no próximo episódio do Vozes Omni. Até lá!